Magnífico dia, amados irmãos. Que a paz e o amor de Cristo nos façam conscientes neste dia. Que o Espírito Santo nos renove, fortaleça e direcione a usarmos nossas vidas em prol do reino. Que a cada dia nós aprendamos a enxergar o mundo e as pessoas com os olhos de Jesus, sendo canais de bênção e positividade a todos aos quais vamos nos conectar com a permissão do Pai. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Procópio, imagem e semelhança do Criador, esposa do Paulo, mãe da Paloma e transbordante. Uso minha vida, minhas experiências para ajudar o próximo a superar bloqueios, crenças limitantes, tudo que os impede de acessar o que de melhor Deus tem e também para ensiná-los a viver sobre o princípio, sobre a palavra do Senhor e para identificar quem é você, para que você serve, qual é a sua missão, enfim, para te dar uma noção de quem é você na fila do pão e do que você pode fazer com a sua vida para transformar a vida daqueles que você ama e a vida de todos ao seu redor. Te convido a ouvir e absorver toda a clareza e conhecimento deste devocional. Não é apenas um estudo bíblico, nós não vamos apenas ler a palavra, nós vamos ler e multiplicarmos a nossa fé e abrirmos os olhos, a mente, o coração e a visão. Que o Espírito Santo nos capacite, que absorvamos cada lição, cada princípio que apliquemos na nossa vida para sermos aquela diferença que nós tanto buscamos. Amados, o capítulo 23 de 1 Samuel continua a narrativa da jornada de Davi em busca de refúgio, mostrando suas decisões e as intervenções divinas em sua vida. Davi recebe informações de que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e roubando suas eiras. Ele busca a orientação de Deus, perguntando se ele deve ir ajudar a cidade. Deus diz a Davi que sim, ele deve ir salvar a cidade de Keila dos filisteus. Os homens de Davi estão com medo de ir a Keila, mas Davi persiste e, confiando na orientação divina, eles marcham para salvar a cidade. Antes que Davi e seus homens possam chegar à cidade, Saul fica sabendo do movimento deles e desiste de atacar os filisteus em Keila. Deus intervém e impede o confronto entre Saul e Davi. Saul continua a perseguir Davi e seus homens e os encontra em Oreza, no deserto de Zif. Saul está prestes a cercá-lo quando um mensageiro chega com notícias de um ataque dos filisteus em sua própria terra. Saul é forçado a deixar a perseguição a Davi para lidar com essa ameaça. A intervenção divina, ao enviar os filisteus para atacar a terra de Saul, impede que Saul alcance Davi, mostrando a providência de Deus em proteger Davi. E eu convido você a lermos na íntegra 1 Samuel capítulo 23 e ao final fazermos a reflexão, onde vamos absorver as lições e os princípios que aplicaremos no dia de hoje. Davi livra o povo de Keila. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi o Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirá aos filisteus, e livrarás a Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez um grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar,
filho de Ameleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com o éfode na mão. Saul persegue Davi. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão aos cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão aos cidadãos de Keila, a mim e a meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregarão. Então Davi se levantou com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se onde puderam, e sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zife, e Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Jonatas reencontra Davi. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe: não temais, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Davi escapa de Saul de novo. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes, no bosque, no outeiro de Aquilá, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma. A nós cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Ide, pois, e diligenciai ainda mais, e sabei, e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Por isso atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconder. E então voltai para mim com toda certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina, à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia deste lado do monte, e Davi e seus homens do outro lado do monte. E temeroso,
Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com um ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou a perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. E eu convido você para orarmos em agradecimento. Pai amado, graça te damos, pois tu és bom e em tudo nos ouve. Paizinho, gratidão por esse dia, gratidão pela tua presença na nossa vida, gratidão por essa palavra, por essa doutrina, por essa disciplina que vamos aplicar na nossa vida para crescermos emocionalmente, espiritualmente e também no físico. Pai, gratidão por cada pessoa que chega, por cada coraçãozinho que deseja acessar a Ti de coração e verdade, entendendo a Tua palavra e vivendo do que Tu nos ensina diariamente. Pai, eu peço que entre com providência na vida dos Teus filhos amados, renova-os, capacita-os, abre suas mentes, multiplique-se as fé, que os olhos deles enxerguem o que Tu quer que nós enxerguemos, Pai. Pai, gratidão por toda situação vivida, seja ela positiva ou negativa. É muito fácil te agradecer quando está tudo bem, mas é fundamental te agradecer quando não está, porque ali nós estamos sendo testados, moldados, e ali é onde o Senhor testifica o quanto te amamos e te adoramos. Isso aqui é só uma passagem e cabe a nós fazermos o melhor diariamente para desempenharmos, de acordo com a Tua vontade, o que Tu nos mandou fazer aqui. Pai, que a cada devocional que nós fazemos aqui para esses irmãozinhos que estão chegando agora, fique clara a Tua vontade, o Teu desejo, o Teu amor. Principalmente, Pai, a importância de amarmos uns aos outros como Tu nos amou. O nosso mundo está perdido, adormecido em negatividade, e só o Teu amor é a cura. Então, que nós, membros do corpo de Cristo, nos abastecemos na Tua palavra, nos fortificamos na Tua palavra e façamos o nosso melhor para Ti e para o nosso próximo diariamente. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos às principais lições e princípios que devemos absorver e aplicar na nossa vida para sentirmos o quão poderoso é o agir do Senhor. Davi busca a orientação divina antes de tomar decisões importantes, mostrando a importância de buscar a vontade de Deus em nossa vida. Apesar do medo de seus homens, Davi corajosamente obedece à orientação divina e marcha contra a cidade de Keila. A gente hoje em dia sente, medo, insegurança de fazer certas coisas, tomar certas atitudes e decisões, por esquecermos que quando Deus nos mostra positivamente na mente o que fazer, é porque Ele já está nos patrocinando, Ele já está nos mostrando o caminho. Nós só precisamos deixar a covardia, o medo, a negatividade de lado e prosseguir com Ele. A intervenção de Deus enviando os filisteus para atacar a terra de Saul impede a captura de Davi, mostrando que Deus está atento às nossas necessidades e pode intervir em nossa vida para nos proteger. Ele sempre vai nos conectar. Ele sempre vai mostrar qual é o caminho, qual é a saída. Nós precisamos nos doutrinar, disciplinar mesmo diariamente, a ouvir a palavra do Senhor, a meditar, a jejuar na reflexão da palavra dele. Tudo podemos nele que nos fortalece, mas nós temos que fazer a nossa parte.
Nós temos que estar buscando sabedoria, discernimento, prudência, disciplina. Nós precisamos estar buscando alimentar o nosso espírito diariamente, e a gente faz isso na palavra do Senhor. É na palavra que a gente multiplica a nossa fé, é na palavra que a gente reveste o nosso emocional, o nosso espiritual e o nosso físico. É na palavra que nós somos fortificados a estar sempre livrando os nossos pés do mal. Essa é a reflexão de hoje, amados. Procuramos ser ouvido de Deus. Vamos ouvir o que Deus nos fala nesse devocional. Vamos aplicar em nossa vida esses ensinamentos. Vamos viver pelos princípios do Senhor, para a gente acessar de fato o bom, perfeito e agradável que vem dele. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.